Olá, crianças! Vamos continuar a nossa aula de língua portuguesa de hoje. Vamos agora para a nossa segunda aula e nós vamos falar um pouquinho sobre leitura e compreensão de poema nessa aula. E a habilidade que nós iremos desenvolver é ler e compreender com autonomia poema, conto maravilhoso, conto popular, fábula e lenda. Aqui nós vamos focar principalmente no poema, que é o gênero textual que nós estamos estudando. Vamos começar com um momento da leitura. Hoje eu trouxe para vocês, além daquele primeirinho texto da primeira aula, esse outro texto aqui, Barquinho. Esse texto é de Elis Regina e na realidade ele é uma música cheia de poesia, de sonoridade dentro da sua escrita. Vamos acompanhar comigo a leitura. O Barquinho, Elis Regina. Dia de luz, festa de sol, e o barquinho a deslizar no macio azul do mar. Tudo é verão, o amor se faz, num barquinho pelo mar, desliza sem parar. Sem intenção, nossa canção vai saindo desse mar e o sol, vejo o barco e a luz, dias tão azuis. Volta do mar, desmaia o sol, e o barquinho a deslizar, e a vontade é de cantar. Céu tão azul, ilhas do sul, o barquinho é o coração, deslizando na canção. Tudo isso é paz, tudo isso traz uma calma de verão, e então o barquinho vai, a tardinha cai, o barquinho vai, e a tardinha cai. E para combinar com esse texto, que foi o momento da nossa leitura, eu trouxe um outro texto, que é nesse texto que nós vamos trabalhar a leitura e a interpretação, que tem uma temática semelhante. Vamos ver? O Menino Rico. O Menino Rico é um texto de Maria Alice Nascimento e Silva Leuzinger. Ele é do livro O Diário de Marcos Vinícius, publicado no Rio de Janeiro em 1997. Vamos acompanhar a leitura desse texto junto comigo? Nunca tive brinquedos, brinco com as conchas do mar e com a areia da praia. Brinco com as canoas dos coqueiros, derrubadas pelo vento. Faço barquinhos de papel e minha frota navega nas águas da enxurrada. Brinco com as borboletas nos dias de sol e nas noites de lua cheia. Visto-me como os raios de luar. Na primavera teço coroas de flores perfumadas. As nuvens do céu são navios. São bichos, são cidades. Sou um menino mais rico do mundo, porque brinco com o universo, porque brinco com o infinito. Olha só, esse menino, ele está em um ambiente, ele está demonstrando uma emoção muito grande nesse poema. E olha, quando eu falo esse menino, eu estou falando do eu lírico. O eu lírico é o quê? A vozinha do poema. A vozinha do poema não pode se confundir com o autor do texto ou com o poeta, tá bom? Vamos conversar um pouquinho sobre esse texto. Tá bom? Vou colocar ele aqui do lado e vou fazer alguns questionamentos sobre ele. Primeiro questionamento que eu vou fazer para você. Qual é esse gênero textual? É um poema, muito bem. E qual é a estrutura de um poema? Qual é? Versos e estrofes. Esse texto, ele está organizado em versos e estrofes? Está, muito bem. Professora, mas eu observei que nesse poema ele não tem rima. Ele deixou de ser poema por isso? Não. Lembram que lá na primeira aula eu falei para vocês que um poema ele pode ou não ter rima. Um poema pode ou não ter rima. No caso, esse poema não possui rima, mas a intencionalidade do poema foi mantida. Qual é a intencionalidade de um poema? Provocar emoções no leitor. E esse texto, esse poema, no leitor, com certeza provoca alguma emoção. Provoca lembranças, provoca imaginação, provoca sensações.
por causa dessa leitura, tá bom? Então vamos lá? Observem esse poema. Esse texto ele mostra fatos reais ou fatos imaginados. Eu vou pegar aqui um trechinho do poema e vou fazer a leitura para você, tá bom? Aí você vai me dizer se está se referindo a fatos reais ou imaginados. Brinco com as borboletas nos dias de sol e nas noites de lua cheia, visto-me como os raios de luar. Quando ele fala que brinca com as borboletas nos dias de sol e que se veste com os raios de luar nos dias de lua, vocês acham que ele está pensando em fatos que são reais ou fatos que são criados pela imaginação do eu lírico? Lembrando, eu lírico é aquela vozinha do poema e não se refere ao autor ou ao poeta, tá bom? O que vocês acham? Ele brinca realmente com os raios de sol, com as borboletas? Não, ele utiliza a imaginação para pensar nessa brincadeira. Assim como ele diz que se veste como os raios de luar. Ele não se veste de fato como os raios de luar, mas ele se sente como se estivesse vestido daquela maneira. Utiliza então a imaginação. Quando ele fala que ele brinca com o universo, ele também está falando sobre essa imaginação, de que ele é capaz de imaginar brinquedos com tudo aquilo que o universo tem a oferecer, com o sol, com a lua, com as palhas do coqueiro, né, que ele chama de canoas de coqueiro, tá? Entre outros elementos da natureza que são possíveis de utilizar para a brincadeira. Ele fala também lá no poema que ele utiliza as águas do mar para brincar com seus barquinhos de papel, né? A frota dele de barquinhos de papel vai sendo levada pela enxurrada, pelas águas do mar. Então ele utiliza toda a imaginação para poder fazer as suas brincadeiras, aproveitando todos os elementos, todos os recursos que a natureza oferece. E o que esse menino nunca teve? Olha só, crianças, lá no início do texto, lá na primeira linha, que é o primeiro verso, muito bem, ele diz: nunca tive brinquedos. Então, o que o menino nunca teve foi brinquedos. Isso causou algum dano, alguma dificuldade dele em brincar com outras coisas que estavam sendo ofertadas para ele? Não. Com o fato dele nunca ter tido brinquedos de verdade, aqueles que a gente compra em lojas, fez com que ele utilizasse muito mais a criatividade e reparasse naquilo que está ao redor dele, observando e aproveitando esses recursos naturais para a sua imaginação, para a sua diversão. O menino é uma criança infeliz por não possuir brinquedos? De maneira alguma. Pelo contrário, lá no final, ele quando fala, sou o menino mais rico do mundo, porque brinco com o universo, porque brinco com o infinito. Ele confirma que ele é feliz, satisfeito e agradecido por poder brincar com tudo que lhe é oferecido pela natureza, tá bom? Então ele é uma criança muito feliz e também bastante criativa. Como é que a gente pode descrever esse menino do poema? Como é que a gente descreveria? Primeiro, quando ele utiliza desses recursos para criar brinquedos de maneiras diferentes, a gente pode dizer que ele é muito criativo. Nós podemos dizer também que ele era uma criança muito feliz com tudo que possui. Podemos dizer que ele é observador. Podemos dizer o que mais sobre ele? Podemos dizer que é uma criança, vou só recapitulando, é uma criança feliz, é uma criança criativa, é uma criança observadora e é uma criança que com certeza preserva os recursos da natureza, tá bom? Agora nós vamos falar um pouquinho desse texto, fazendo uma interação através de algumas questões.
De acordo com o poema lido, nós podemos dizer que o menino A. era muito rico, B. criava seus próprios brinquedos, C. tinha muitos brinquedos ou D. não gostava de brincar. Eu vou colocar aqui o textinho aqui do lado, nós vamos fazer uma releitura e essa releitura vai nos ajudar a compreender melhor as perguntas que serão feitas e a respondê-las, tá bom? O menino rico. Nunca tive brinquedos, brinco com as conchas do mar e com a areia da praia. Brinco com as canoas dos coqueiros derrubadas pelo vento. Faço barquinhos de papel e minha frota navega nas águas da enxurrada. Brinco com as borboletas nos dias de sol e nas noites de lua cheia. Visto-me como os raios de luar. Na primavera, teço coroas de flores perfumadas. As nuvens do céu são navios, são bichos, são cidades. Sou o menino mais rico do mundo, porque brinco com o universo, porque brinco com o infinito. O texto é de Maria Alice Nascimento e Silva Leuzinger. Então, crianças, nós vamos fazer uma interação com o texto e para isso eu vou colocar o textinho aqui do lado e vou convidar você para a gente fazer uma releitura, que essa releitura vai nos ajudar a interpretar melhor as perguntas e respondê-las corretamente, certo? Então, o menino rico. Nunca tive brinquedos, brinco com as conchas do mar e com a areia da praia. Brinco com as canoas dos coqueiros derrubadas pelo vento. Faço barquinhos de papel e minha frota navega nas águas da enxurrada. Brinco com as borboletas nos dias de sol e nas noites de lua cheia, visto-me como os raios de luar. Na primavera, teço coroas de flores perfumadas. As nuvens do céu são navios, são bichos, são cidades. Sou o menino mais rico do mundo, porque brinco com o universo, porque brinco com o infinito. Esse texto é de Maria Alice Nascimento e Silva Leuzinger. Então, de acordo com o poema lido, nós podemos dizer que o menino, ele era muito rico, ou ele criava seus próprios brinquedos, ele tinha muitos brinquedos ou ele não gostava de brincar. O que vocês acham que é possível perceber com esse poema? Ele era rico, ele criava seus próprios brinquedos, ele tinha muitos brinquedos ou não gostava de brincar? Ele criava os seus próprios brinquedos, que é a resposta referente à alternativa B. Ele criava seus próprios brinquedos. Lá diz que ele utilizava as conchas do mar para brincar, e ele brincava com a areia da praia, ele brincava com as canoas dos coqueiros. Além disso, utilizava outros recursos que estavam no ambiente ao seu redor para criar os seus próprios brinquedos. Na segunda questão, pergunta: ao ler o poema, nós podemos perceber que o menino brincava onde? No campo, na floresta, na cidade ou na praia? Onde vocês acham que essa criança brincava? Ela brincava na praia. Então, nós vamos ver aqui qual é a alternativa que indica o local em que a criança brincava? A, B, C ou D? Letra D. Muito bem. Logo abaixo tem uma perguntinha, uma informação adicional. Escreva abaixo os versos do poema que confirmem a sua resposta. Vamos verificar aqui no poema onde a gente pode encontrar versos que confirmam que ele brincava na praia. Lá na segunda linha, né, segundo verso, diz: brinco com as conchas do mar e com a areia da praia, no terceiro verso. Então, esses dois versos, eles podem confirmar que o menino brincava na praia? Podem? Então, vamos escrevê-los aqui. Brinco com as conchas do mar e com a areia da praia. Esses dois versos confirmam que o menino brincava na praia. Vamos continuar aqui a nossa interação com o texto. Com a sua criatividade, o menino conseguia imaginar diversas coisas a partir do que observava.
do que observava. Marque abaixo os desenhos que representam as criações do menino a partir das suas observações às nuvens. Vamos colocar aqui as imagens, vocês estão vendo aí as imagens. Nós temos o barquinho, nós temos o navio, bola, uma cidade, um elefante, uma coroa de flores e nós temos aí uma ovelhinha. Lembrando, lá no texto, eu vou até voltar aqui para você ver aqui, olha. Lá no finalzinho, nessa estrofe aqui, no finalzinho da estrofe, perdão, bem aqui, olha. Nós temos o que ele dizia que as nuvens do céu eram. As nuvens do céu são navios, são bichos e são cidades. Nós temos que o menino olhava para as nuvens do céu e via navios, bichos e cidades, tá bom? Então, de acordo com essa informação, nós vamos responder essa questão e vamos circular as imagens que representam o que o menino criava a partir da sua observação às nuvens. Ele observava barquinhos, perdão, ele criava barquinhos de papel? Não. Ele criava navios com as nuvens? Sim. Ele criava bola? Não. Ele via através dos desenhos formados pelas nuvens. Cidades? Sim, ele via cidades. Ele viu o elefantinho? Vamos só imaginar, o que o elefantinho é? É um animalzinho. Lá ele não especifica que animal ele criava com o desenho das nuvens. Então, animais podem ser quaisquer animais que possam existir. Cachorro, gato, leão, qualquer um. O elefante é um animal? É. Ele poderia imaginar o elefante como animal nas nuvens? Sim. Então, a gente pode circular, porque o elefante é um animal. Coroa de flores, ele via? Não, ele não via coroa de flores nas nuvens. E a ovelhinha, será que ele via? A ovelhinha também é um animal, então ele também poderia imaginar a ovelhinha com os desenhos formados a partir das nuvens, tá bom? Olha só. Aqui na quarta questão, nós vamos ter uma outra pergunta. Pode-se dizer que o menino, ao brincar com as coisas que não são brinquedos, está fazendo uso da sua A, tristeza, B, infância, C, criatividade ou D, felicidade. O que vocês acham que o menino está utilizando ao realizar essas brincadeiras com coisas que não são brinquedos de verdade? Ele está usando o quê? Tristeza, infância, criatividade ou felicidade? Criatividade, muito bem. E qual é a alternativa que mostra isso? A letrinha C. O menino está fazendo uso da sua criatividade ao brincar com coisas que não são brinquedos. A riqueza do menino consiste em quê? É a resposta a pergunta da quinta questão. A, em aproveitar as coisas simples da vida. B, em não valorizar a natureza ao seu redor. C, em ter muitos brinquedos. Ou D, em não ter criatividade. Qual é a riqueza do menino? Em que consiste a riqueza do menino? Em aproveitar tudo que a natureza, as coisas ao redor têm a oferecer para ele. E qual é a alternativa que mostra isso como uma opção para o menino? A letrinha A, que diz que a riqueza do menino consiste em aproveitar as coisas simples da vida, tá bom, crianças? Então, vamos relembrar o que nós trabalhamos nas duas aulinhas de hoje. Nós falamos sobre poema, vimos sobre a intencionalidade do poema, estabelecemos também o conceito do que era o eu lírico. Nós vimos leitura e interpretação de texto do gênero poema. E lá no iniciozinho da aula, lembrando, hoje é dia do projeto de fluência,
E no primeiro dia nós temos a leitura silenciosa. Não esqueça de fazer o seu treinamento da leitura silenciosa hoje. Então, por hoje, crianças, é só. Agradeço pela sua presença, te aguardo na próxima aula e não esquece de participar das aulas na plataforma e enviar as respostas para a sua professora. Um beijo e até a nossa próxima aula.